Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje eu vou orar os Salmos 57 e o Salmo 91, pedindo a Deus o livramento de maldade humana e maldade espiritual, de tudo aquilo que vemos e daquilo que também não vemos. Quantas vezes surgem problemas causados pelo mundo espiritual, pela maldade do inimigo que persegue os filhos de Deus, coloca ciladas no caminho. Às vezes uma pessoa ela está muito bem, às vezes acontece um acidente, que o Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nos dê livramento também de enfermidades, livramentos de línguas amaldiçoadoras. Quantas pessoas que usam a língua para amaldiçoar vidas, para planejar coisas contrárias contra a vida dos filhos de Deus, das pessoas que buscam a Deus, das pessoas que estão ocupadas, cuidando da sua vida, cuidando dos seus lares, dos seus relacionamentos conjugais, e outras pessoas desejando mal, falando e decretando coisas ruins, outras encomendando trabalhos para destruir famílias. Que o Senhor nos livre de toda maldade humana e espiritual. Eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus. Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Os meus abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Esse Salmo 57, foi quando o rei Davi estava se escondendo na caverna, fugindo do rei Saul. E ele pediu para Deus, e ele falou para Deus com muita confiança: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. A confiança era maior do que o medo, porque ele declarou que ele se refugiava à sombra das asas do Altíssimo até que passasse o perigo. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia quem era o Pai dele. Quando nós sabemos
da grandiosidade do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós, às vezes, até com a alma, às vezes, abatida. Porque uma pessoa, quando ela está passando por batalhas espirituais, ela fica abatida, ela fica cansada, ela acorda cansada, às vezes irritada, às vezes ela fica achando que a família dela só dá problemas e que ela não tem paz no lar, mas isso não é verdade, é uma batalha espiritual. Quantas pessoas elas evitam durante o dia pensar ter que voltar para suas casas, porque enfrentam uma batalha espiritual dentro do próprio lar. Mas aprendendo com Davi, Davi louvava ao Senhor. Davi, como ele falou, acorde minha alma, acordem harpa e lira, que ele vou despertar a alvorada, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Ele sabia do poder da música, do poder do louvor, do poder de adorar a Deus, que era maior a adoração de que o medo, era maior a adoração de que qualquer outro movimento que ele pudesse fazer. Então, vamos sempre lembrar que a adoração a Deus, mesmo passando por tribulações, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mas não estamos sós. Temos um Deus que nos guarda em seu esconderijo e faz mudar toda a situação, porque aquele homem, por ele louvar a Deus e ele entender que era no louvor, era na adoração, era na conversa, era na intimidade, que Deus mudava toda a situação dele e que tirou todos os inimigos do caminho dele e colocou ele num lugar alto. Qual lugar mais alto para um homem de que o reino, de que está no reino, seu rei, do povo, daquele povo? Foi isso que Deus fez com Davi, porque Davi honrava a Deus. Davi, nas tribulações dele, ele não ia murmurar, ele não falava mal de Deus, ele não dava um testemunho que envergonhasse as coisas de Deus, que afastasse outras pessoas de Deus, que tirasse outras pessoas do caminho de Deus. Pelo contrário, quem olhava para a vida de Davi queria aquele Deus, queria servir aquele Deus, porque o Deus de Davi é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Então vale a pena sempre se apegar a Deus e crer em dias melhores, e crer em mudanças, em transformações, e saber que Deus nos dá livramento. Todos os dias Deus está nos dando livramento. Quando Ele nos concede mais um dia de vida, Ele está falando: eu te amo, eu estou com você. Você não está só. Como na Bíblia tem, não tenha medo. Estou contigo, eu estou contigo. Tem mais de 300 vezes, 365 vezes, não tenha medo. Então, temos que nos apegar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus. Como eu já falei em outras orações, coloque louvores dentro da sua casa, porque o louvor, ele engrandece a Deus e você chama a atenção de Deus. Quando você está louvando, adorando, em meio a seja qualquer situação, você está chamando a atenção de Deus para a sua vida. Você está dizendo: Senhor, és o principal na minha vida. Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, sou total dependente de Ti. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu sei que o Senhor está movendo os céus em meu favor.
você começa a se sentir importante, começa a se sentir filho, não mais escravo, escravo do medo, escravo de uma enfermidade, escravo dos problemas, escravo de outras pessoas, escravo de palavras de maldição, porque Ele, o Todo-Poderoso, enviou o Filho dele para nos salvar. Ele já nos libertou. Jesus veio para abrir os nossos caminhos, para tirar as vendas dos nossos olhos espirituais e nos dar a certeza de que não estamos sós, estamos no lugar seguro, porque quem guarda as nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso. E vamos orar o Salmo 91, para que as bênçãos desse salmo sejam em nossas vidas, para que a gente reflita sobre cada palavra desse salmo e que a gente coloque em prática. As bênçãos vêm através da prática, através de todo o comportamento. As bênçãos vêm através da obediência e da adoração. Adora a Deus, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quer um lugar seguro? Clame a Deus todos os dias, louve a Deus e agradeça a Deus pela sua vida e pela sua família. Quando você começa a abençoar o seu lar, quando você começa a agradecer a Deus pela família que você tem, não importa os problemas que tenha, Deus, Ele vai cuidando de tudo, porque quando temos um coração bom, um coração que perdoa aqueles que nos fizeram mal, aqueles que às vezes até no mesmo lar, na própria família, que pessoas plantam coisas ruins, palavras ruins uns na vida dos outros, e devemos perdoar essas pessoas, porque às vezes uma pessoa, ela não tem noção, ela sabe que ela não pode falar palavrão, ela sabe que ela não pode desejar o mal para uma pessoa da sua casa, mas ela não tem o discernimento espiritual. E ela às vezes acaba na hora da raiva falando coisas que não deve. Então devemos perdoar, porque quando você perdoa, cai por terra todas as palavras de maldição. Maldição sem causa não se cumpre. Quando você perdoa os opressores, as pessoas que te fizeram mal, quando você ora por uma pessoa que te fez mal, pede a Deus que ela prospere, mas que ela fique longe de você. Se for membro da sua família, que ela tenha uma transformação, que Deus perdoe os pecados dela, tudo vai mudando na sua vida. Deus trabalha em corações que são amorosos, corações que enxergam o verdadeiro propósito. O nosso propósito aqui na Terra é fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade, porque às vezes uma pessoa faz uma coisa tão ruim que qual é a vontade humana? A vontade humana é de se vingar. A nossa vontade é de se vingar, de fazer mal, de querer descontar. Mas quando a gente tem um Espírito Santo, a gente pede a Ele para que Ele limpe os nossos corações. Essa vontade ruim que o mal coloca na vida das pessoas cai por terra. Aí vem o verdadeiro amor, aí vem a verdadeira transformação, aí vem a transformação no lar, na família, através de uma vida. Muitas outras vidas podem ser salvas, porque você abençoando uma pessoa que te amaldiçoa, aquela maldição que ela lançou na tua vida não tem poder. Isso chama-se livramento, livramento de palavras de maldição. Aprenda, você abençoa os opressores, aí cai por terra toda palavra de maldição. E também vai repreendendo, não aceita, repreenda em nome do Senhor Jesus. Vou orar o Salmo 91, para que o Senhor coloque as nossas vidas e de cada membro das nossas famílias debaixo da poderosa proteção do Salmo 91.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste nome poderoso sobre todo nome, eu venho te pedir, Senhor, dai-nos livramento de morte, livramento, Senhor, livramentos de acidentes, livramentos de assaltos, livra-nos, Senhor, dai-nos livramento do homem sanguinário, livra-nos, Senhor, de toda maldade espiritual, da perversidade do mal, Pai. Dai-nos livramento, Senhor, de todos os pensamentos ruins, de ansiedade, do medo, do espírito da inveja. Nos livra, Pai, dos olhos invejosos, dos mal olhados. Livra as nossas vidas e as nossas famílias, Pai, de todos esses males e perigos. Nos livra da língua amaldiçoadora. Livra-nos, Senhor, do homem perverso, da perversidade humana e espiritual. E concede-nos, Senhor, como diz no Salmo 91, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Nos concede, Pai, vida longa com saúde, paz, prosperidade, principalmente fé, esperança. Esperamos em Ti, Pai. Esperamos dias transformadores, dias de mudança, de transformação, do Teu amor nos protegendo, nos colocando em lugares altos e seguros, Pai, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.